Oi, tudo bem? Eu quero falar com você hoje um pouquinho sobre saúde, mas tendo a Bíblia como base. Mas de maneira especial, hoje eu quero falar sobre um sentimento que eu tenho certeza que você já teve. E na psiquiatria esse sentimento ele não é um transtorno, mas ele com certeza ele leva a outros transtornos e por isso que eu conceituei como transtorno da culpa. E para você compreender melhor, eu quero que você entenda que a culpa é um sentimento em que é algo totalmente peculiar. E sabe por que isso acontece? Porque é algo indefinível. Não tem como eu dizer com exatidão o que é, mas todo mundo sabe verdadeiramente como se traduz, como acontece, porque todo mundo já sentiu a culpa. Mas para você entender, mesmo sendo algo com um conceito indefinido, a culpa, ela trata-se de um sentimento em que nada mais é do que uma experiência em que o indivíduo passa, em que essa experiência ele sente com que o seu padrão moral, a sua conduta, de alguma forma ele deixou a desejar. E aquilo começa a gerar sofrimento, que pode ser algo voluntário ou involuntário. E isso é algo tão corriqueiro, que acontece tão frequente no dia a dia, que a culpa é um sentimento que muitas vezes, e na maioria das vezes, posso dizer para você, ela destrói o indivíduo. Porque o indivíduo vive com aquele sentimento e agora ele não consegue mais agir como agia, não consegue mais viver como vivia e não consegue se relacionar como se relacionava. E é por isso que a culpa é um transtorno tão difícil, tão complicado, que gera muitos outros transtornos e faz com que a pessoa não entenda o que está acontecendo, porque quando entra a culpa na vida do indivíduo, a paz deixa de existir. Em um pensamento de Voltaire, um filósofo do tempo do iluminismo, ele fala assim que todo homem é culpado pelo bem que não fez. Ou seja, todos nós vivemos em uma sociedade em que, independente que eu queira ou não, a minha vida está relacionada com os outros. E o que eu faço é sentido na vida dos outros, isso também gera transtorno para mim. Ou seja, eu só vou colher aquilo que eu estiver plantando. E sabe o que acontece? A culpa, por ser um transtorno que ocorre dia a dia, por ser algo indefinido, ela gera duas situações. Ou a pessoa ela sente remorso, ou a pessoa ela sente arrependimento. Para você compreender melhor e de maneira bem rápida, remorso é toda vez que a pessoa faz alguma coisa, ela vê que não foi algo bom, mas depois de um período de tempo ela volta a fazer. Ela sentiu remorso por aquilo, mas ela não deixa de fazer e aquilo volta a acontecer repetidas vezes. Enquanto que arrependimento não, o indivíduo cometeu aquela atitude, aconteceu aquilo com ele e agora ele se arrepende da situação e agora ele muda de atitude e nunca mais faz, ou seja, ele se arrepende de maneira sincera, enquanto que o remorso é apenas uma situação das consequências que o gerou. Mas e a psiquiatria? Qual é a sua relação com a culpa? Como é que existe essa relação? Será que dá para fazer? Será que tem conexão? E eu te respondo, tem sim. Sabe por quê? Porque a psiquiatria, quando existe essa relação, quando ocorre essa relação com a culpa, existe principalmente nos transtornos depressivos. Para ser mais exato, no transtorno afetivo bipolar, na fase depressiva, em que a pessoa ela vai ficar pensativa demais, a pessoa vai ficar aflita demais e aquela culpa, aquele sentimento vai tomar conta, principalmente na fase depressiva, e vai fazer com que esse indivíduo ele tenha transtornos maiores, vai fazer com que aquela fase, aquele momento seja muito mais acentuado. E sabe por que isso acontece? Porque nesta fase do transtorno afetivo bipolar, na fase depressiva, a pessoa vai ter um aspecto delirante na fase, ou seja, ela vai começar a ver o que não existe, fazer o que não é para se fazer e tudo aquilo fica acentuado de maneira muito maior do que se fosse normalmente acontecendo. Outra relação que nós conseguimos fazer entre a culpa e a psiquiatria é que o indivíduo, muitas vezes, ele se sente culpado
de coisas que fez, mas também de coisas que ainda nem chegou a fazer, e também faz com que o indivíduo também não sinta culpa, ou seja, quando a pessoa ela sente culpa por algo que fez ou por algo que ainda vai fazer, ela começa a desenvolver momentos de ansiedade, momentos, transtornos de fobia, o medo passa a tomar conta, e quando o indivíduo faz alguma coisa e não sente nenhuma culpa, o indivíduo começa a apresentar características da psicopatia. E a Bíblia? Qual é a sua relação com a psiquiatria? Como conseguimos juntar psiquiatria, Bíblia e culpa? É algo bem simples, mas ao mesmo tempo complexo, porque talvez eu esteja falando para pessoas que vivem uma vida repleta de sentimento de culpa, e essa culpa pode ser por vários motivos, às vezes pelo tempo que não aproveita, pela família linda que tem e ainda assim não consegue ter essa família na prática, ou talvez por algo que fez e a sua mente começa a te acusar, lembrando que aquilo que você fez não é algo certo. E isso gera transtornos, gera depressão, gera ansiedade, gera fobia. E a Bíblia vem falando algo em especial para mim e para você. E agora lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 1, a Bíblia diz o seguinte: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Sabe, querido, toda vez que eu sinto o sentimento de culpa, toda vez que a minha vida é norteada pela culpa, as coisas não fluem como deveriam fluir, o medo passa a tomar conta e aquilo que é tão importante, que é a paz, deixa de existir porque a culpa começa a tomar conta da minha vida. Sabe, eu não sei o que passa na tua vida, eu não sei qual transtorno você está tendo, mas muitos destes transtornos advêm da culpa, das coisas que fazemos antes de pensar. E quando fazemos antes de pensar, começamos a, como resultado, ter situações que muitas vezes nos levam ao desespero e nos deixam e nos afastam daquilo que é tão importante, principalmente aquilo que a Bíblia fala através das palavras de Jesus. Mas eu quero terminar citando um pensamento de um autor desconhecido que diz assim, que antidepressivos eles tratam a dor da depressão, mas eles não curam o sentimento de culpa e não tiram a angústia da solidão. Sabe, querido, eu não sei o que você está passando, não sei qual é a angústia, qual é a solidão que você enfrenta, mas eu só sei que se existe um remédio que 100% resolve, esse remédio eu e você encontramos na pessoa de Jesus, através da Bíblia. E assim eu e você podemos ter esperança. Que Deus te abençoe, compartilha este vídeo, vamos levar esperança para as pessoas e assim sermos bênçãos.